Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós resolveremos um exercício aplicando os conceitos vistos sobre a análise energética de caldeiras. Então nós vamos realizar um balanço de energia numa caldeira que apresenta essas características. É importante dizer que normalmente esse tipo de balanço é feito a partir dos dados coletados da operação. Mas é possível também, na etapa de especificação e projeto de caldeira, já determinar alguns desses parâmetros e estimar outros. Mas esse cálculo, né, essa etapa vai ser apenas uma estimativa, porque o balanço efetivamente ele tem que ser feito com dados reais. Então a gente está simulando alguns valores aqui de operação, então considerando produção de vapor de 30 toneladas por hora, temperatura e pressão do vapor 300 graus Celsius e 20 bar, temperatura dos gases na chaminé depois de ter passado por todas as etapas, economizador, pré-aquecedor de ar, 340 graus Celsius, combustível é metano, gás metano, e a sua vazão é 1954 kg por hora, temperatura do combustível na entrada da caldeira 25 graus, então a gente adotou uma temperatura padrão. Temperatura do ar de combustão 200 graus Celsius, ou seja, esse ar ele é aspirado do ambiente e passa pelo pré-aquecedor, lá aquecido pelos gases da chaminé. Temperatura, a água de alimentação da caldeira 130 graus Celsius e 23 bar. Então a água também ela é pré-aquecida no economizador. E percebam aqui que eu já coloquei uma perda de carga de 3 bar ali entre a entrada e a saída, o que ocorre em situações reais. Umidade relativa da atmosfera, considerando a temperatura de 35 graus em 60%. E análise química dos gases da combustão, que é outra informação bastante importante, que, como eu já disse nos vídeos anteriores, muitas vezes a gente não tem online, então de tempos em tempos a gente tem que fazer esse levantamento e a gente vai ter uma fotografia daquele instante. Tá aí, é 10,31%. Isso aqui na base seca, que é normalmente a base utilizada nessas análises. 10,31% CO2, 0,54% CO, 87,35% de nitrogênio e 1,79% de oxigênio. Gostaria também de chamar a atenção aqui, falando sobre o excesso de ar. Não sei se eu comentei isso na aula em que falamos sobre as perdas. É importante ter esse excesso para garantir que a combustão seja completa, e veja que nesse caso, apesar de termos o excesso, ainda existe CO na chaminé, o que deve ser corrigido, mas eu comentei que cada combustível vai demandar um excesso, cada configuração, cada tipo de queimador, de caldeira, mas o número de referência para um ponto de partida, pelo menos, numa regulagem inicial, é por volta de 2% de oxigênio na chaminé. Normalmente, então, se a gente tem um número parecido com esse, as chances de ter uma combustão completa são bastante grandes, sem ter um excesso exacerbado de ar, que é uma fonte de perda de energia, como nós já vimos na teoria e veremos aqui no exercício. O roteiro da solução, nós vamos seguir aquela sequência apresentada no vídeo em que apresentamos as equações. Então é o cálculo do calor absorvido e do rendimento global, cálculo das perdas de energia devido. Aí a gente vai elencar aquelas perdas. Água proveniente da combustão do nitrogênio, a água proveniente do próprio combustível, né, a umidade do combustível não vai fazer sentido porque é um gás e aquela umidade só faz sentido para gases, para combustíveis sólidos. A umidade do ar de combustão, os gases secos na chaminé, combustível gasoso não queimado, o combustível retido nas cinzas também não faz sentido, por ser um combustível gasoso, o excesso de ar na combustão e a radiação, que é simplesmente aquele valor que a gente faz para fechar o balanço de energia. Começando então com o calor absorvido e o rendimento global, aqui nós temos de forma bem direta, né, a equação do calor absorvido, então é a vazão máxima de vapor sobre a vazão máxima de combustível, dividido pela diferença de entalpia da água. Então aqui eu só transformei aquele 30 toneladas por hora em quilograma por segundo, e aqui a mesma coisa transformando aqueles 1900 e alguma coisa quilos por hora em quilos por segundo. Aqui eu peguei a entalpia
do vapor para 300 graus e 20 bar, e aqui a entalpia da água para 130 graus Celsius e 23 bar. Então, fazendo a conta, a gente obteve aqui 38.004 kJ por quilograma de combustível. Os cálculos termodinâmicos eu não vou mostrar aqui, porque foge um pouquinho do nosso escopo, mas você pode usar uma tabela termodinâmica qualquer para realizar esses cálculos. E caso você vá conferir e encontrar algum erro aqui nos meus cálculos, por favor, comenta, me manda uma mensagem que eu faço a retificação no vídeo, tudo bem? Então agora vamos calcular o rendimento global. Como vimos lá na aula anterior, rendimento global é o calor absorvido dividido pelo PCI vezes 100%. Lá eu coloquei, estava PCS, mas aqui eu vou adotar como PCI, que é uma base que eu prefiro, porque normalmente as temperaturas de saída dos gases, a água está na forma de vapor, então dificilmente nós teremos essa energia de evaporação da água disponível para o processo. Então, na minha concepção, não faz muito sentido a gente trabalhar com PCS, por isso eu gosto de trabalhar com PCI. Mas, como dito lá no vídeo, isso não vai fazer diferença em termos de decisão, em termos da análise em si. O valor vai dar diferente, porque o PCI é menor do que o PCS, então o rendimento vai ser maior do que aquele se a gente usar o PCS, mas a análise, os fundamentos são exatamente os mesmos. Então, fazendo a conta, a gente pega simplesmente o valor obtido aqui do calor absorvido, divide pelo PCI, aqui já está em kJ por quilograma de combustível, e eu obtive 76% de rendimento global, ou seja, de toda a energia gasta do combustível, no consumo do combustível, 76% vão para o vapor, 24% são as perdas que nós vamos especificar. Então, calculando as perdas, a primeira delas é aquela devido à água proveniente da combustão do hidrogênio. Então, conforme mostrado na aula que apresentamos as equações, nós temos essa relação, 9 vezes a fração mássica do hidrogênio no combustível, vezes a diferença de entalpia para o vapor de água nas condições dos gases de saída e da água de alimentação da caldeira. É importante explicar de onde vem esse 9 aqui, que eu acho que eu não comentei na aula em que essa equação foi apresentada. Isso aqui é simplesmente a relação entre a massa molar do hidrogênio, o H2, que é 2, e da água, que é 18. Então significa que a cada unidade de água, de H2, nós vamos ter, em termos de massa molar, 9 unidades de água, porque a massa molar do H2 do hidrogênio é 1, então do H2, que é a forma que o hidrogênio vai se manifestar, é 2 kg por quilomol. E da água, H2O, então 2 unidades do hidrogênio mais uma de oxigênio, que é 16, 2 mais 16, 18. Então, 2 para 18, nós temos exatamente 9 aqui. Então, cada unidade de H2O vão gerar 9 unidades de água lá nos gases da combustão. Por isso, esse número 9. Para a gente achar a relação aqui, eu vou começar com fazendo o balanço de energia, o balanço da equação da combustão. O que nós temos lá inicialmente são os gases da combustão, então está em preto aqui, 10,31, 0,59 CO, 87,35 N2 e 1,79 O2. Então, fazendo o balanço completo, isso aqui está na base seca, a gente acrescenta aqui a água, os números em vermelho são os números depois do balanceamento. Então, para fazer o balanceamento, eu comecei com o balanceamento do carbono, que é para achar o número que está multiplicando aqui o CH4, a quantidade de mols aqui do combustível, para que a gente obtivesse essa fração, essa composição aqui. Então a gente tem, basta somar 10,31 com 0,54,
nós temos 10,85. E para achar a quantidade aqui do oxigênio, do ar de combustão, para simplificar, eu fiz o balanço do nitrogênio. A gente poderia fazer o balanço aqui do oxigênio também, mas como o oxigênio, na verdade, como a gente não tem o da água aqui, então na verdade pelo oxigênio nem dá, tem que ser pelo nitrogênio mesmo. Então se a gente pegar aqui 87,35 e dividir por 3,76, a gente acha o número de 23,23. Com esse 10,85 a gente consegue balancear a água e aí finalmente a gente pode até conferir o oxigênio para verificar se fecha o balanço. Dividindo então tudo por 10,31, toda essa equação por 10,31 para a gente obter a equação da combustão na base de 1 mol de combustível, então a gente chega nesse resultado final aqui. Então, para cada mol de combustível, a gente vai ter 2,14 mols de ar e nós vamos ter essa composição aqui com 2 mols de água lá nos gases da combustão. Por que eu estou fazendo isso? Para que a gente saiba qual é a pressão parcial do vapor de água nos gases da combustão, para que a gente possa calcular a entalpia do vapor de água nos gases da combustão. Então, a gente fazendo 2 dividido pelo somatório de todos os mols aqui, a gente vai achar que a fração de água, do vapor de água, é 14,97%. Como a gente está considerando a pressão dos gases da combustão como 100 kPa, então a pressão parcial do vapor de água é 14,97. Então, se a gente for na tabelinha termodinâmica e buscar a temperatura dos gases da combustão, que é 340, para uma pressão de 14,97 kPa, a gente obtém aqui a entalpia do vapor de água. Aqui a entalpia da água na entrada, é o HL. O 0,25, como o CH4, a massa molar aqui do carbono é 12 e do hidrogênio é 4 vezes 1, então a gente tem 12 com 4, 16. Então 4 em 16 dá exatamente 25%. Então a fração mássica do combustível, do hidrogênio no combustível, é 0,25 vezes 9, né, que é aquele número que a gente já tinha calculado. A gente chega aqui em 6.867 kJ por quilograma de combustível.